Olá, estamos aqui na nossa terceira aula. Eu montei já a bandeja, já terminei de fazer as tulipas, as flores, já colei praticamente todo esse lado. Agora vamos fazer esse lado aqui, mostrando para vocês as técnicas de corte, mostrando os materiais que vão ser utilizados nessa parte. É bacana falar um pouquinho do material que nós estamos utilizando, porque a gente acaba valorizando o nosso trabalho de mosaico, criando texturas. E a Jatobá possibilita isso, porque a pastilha da Jatobá, além de ser uma pastilha nacional, ela tem diferentes materiais, tanto com brilho ou sem brilho, e eu gosto muito de utilizar a pastilha de porcelana deles, porque ele me dá uma textura diferenciada. Faz com que meu trabalho fique rico, enriqueça esse trabalho. Eu vou mostrar para vocês como cortar essa folha com essa pastilha, tá? Então, eu tenho assim a pastilha da Jatobá. Vou pegar aqui uma pratinho de isopor. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, gente, que eu também não mostrei para vocês nas outras aulas. Essa aqui é da marca Keep. É um lançamento que a Keep fez o ano passado e ele é muito gostosa de trabalhar, tá? Eu tenho várias ferramentas e eu acabo mudando muito essa parte, porque vai depender do material que eu vou estar utilizando. E é uma forma também de mostrar para vocês novos materiais que tem no mercado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha pastilhinha aqui, tá? Vou pegar o meu lápis. Agora eu posso trabalhar com lápis, porque a pastilha da Jatobá, como ela é uma pastilha fosca, eu consigo trabalhar o fosco. Então eu venho aqui e risco, tá vendo? Eu já risquei um lado, o outro, e aqui eu venho com a pontinha e a outra pontinha. Então, eu cortei em formato de folhas. Então, para eu tirar essa parte aqui também, eu venho só com a pontinha aqui, ó. Desgastando mesmo. Faço o desbaste aqui. Pula. Vocês podem colocar, quem mora em apartamento e não tem um espaço apropriado para isso, vocês podem colocar uma caixa para que os fragmentos da pastilha não voem pela casa toda. Tá aqui Então eu faço, ó, tá vendo? Eu consigo esculpir. Por isso que eu gosto tanto dessa pastilha, porque eu consigo trabalhar ela. Se eu fosse trabalhar numa pastilha de vidro, eu já não poderia fazer dessa forma. Aí eu teria que fazer a técnica de fazer tá vendo? Olha o detalhe aqui da folhinha. Para eu poder fazer isso, precisaria ter uma lixadeira para a pastilha de vidro, tá? Então, em outras aulas eu vou mostrar todos os equipamentos que eu tenho para esse tipo de trabalho. Bom, agora a gente vai partir para uma pastilha de vidro, tá? Essa pastilha de vidro é uma pastilha da marca Murvi. Ela é argentina. Eu sei que a fábrica da Murvi está na Argentina. Então, a mesma coisa. O que eu vou fazer? Agora eu venho com a outra ferramenta, que é a ferramenta de roldana, tá? Eu vou utilizar essa aqui só para mostrar para vocês como funciona. Então, eu venho aqui, seguro, dou bem uma segurada. Eu venho aqui. Eu tenho que fazer com que as roldanas, elas se apoiem na minha pastilha de vidro, tá? Então, eu tenho o apoio aqui e eu começo. Então, se eu quero cortar ela um pouquinho mais fina, vai depender do que eu quero fazer. Então, eu venho com ela e corto. Tá vendo, ó? Eu cortei em 2 pedaços, em 2 retângulos. Agora eu quero fazer aqui, quero deixar ela um pouquinho mais fininha para eu montar meu galinho. E eu separei esse material porque, olha aqui, ela dá a sensação de tronco, ela dá a sensação de madeira, tá vendo? Então, é isso que eu busco quando eu vou fazer um trabalho de mosaico. Eu busco esse tipo de textura que
porque é muito legal. Bom, outra dica que eu vou dar no caso desse projeto. Quando eu faço algum trabalho de mosaico, eu preciso mapear. O que é mapear? É saber que tipo de corte que eu vou estar utilizando, que tipo de movimento eu vou dar o meu trabalho. Se eu quero que seja um movimento mais com curvas, então eu faço um movimento de curvas, eu desenho esse movimento para saber que tipos de corte que eu vou estar utilizando. É um trapézio, é um quadrado, é um retângulo, tá? Então eu faço dessa forma para poder. Então vamos supor que aqui eu vou tirar essas pastilhinhas, que eu já colei, mas não estão coladas, tá aqui. Então eu tenho essa curva aqui, então eu quero fazer mais ou menos o mesmo que eu fiz aqui, eu quero fazer aqui. Então vou fazer este desenho. Então eu venho aqui, como tá aqui, e aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou desenhar, tá? Isso aqui eu vou tirar fora e vou fazer novamente como se fosse um broto no meu trabalho, tá vendo? Então, eu faço isso. Se não, você pega uma folha de papel vegetal, copia aqui, copia ali, e você consegue fazer para quem não sabe desenhar, tá? Então, eu faço isso. E aí, eu venho aqui, ó, com o corte. Então, eu sei que aqui eu fiz um paralelogramo, tá vendo? Mosaico também é matemática. Totalmente matemática, geometria pura. Porque você tem que ver os ângulos, como vai ficar e tudo mais. Então, eu venho aqui... Eu cortei. Como que eu corto o paralelogramo? Vou ensinar para vocês agora. Corto a metade. Cortei a metade. Corto aqui com a pontinha. E vou cortar aqui. Pronto. Criei um paralelogramo, tá vendo? Partilha de vidro, ela realmente, ela despedaça muito facilmente. Principalmente esse material aqui, né? Porque... material feito artesanalmente e tudo mais. Então, eu venho aqui e coloco. Então, aqui eu fiz o meu paralelogramo. Então, eu quero que minha curva venha para o meu lado direito. Então, eu venho com o meu paralelogramo e coloco aqui. Então, esse paralelogramo eu vou colocar desse jeito. Aí, eu venho com um retângulo, coloco desta forma, tá? Deixando sempre um espaçamento entre um e outro, tá? Aqui, seguro. Depois eu venho aqui de novo, mas eu quero fazer a curva. Aí eu venho com o meu trapézio, né? Então, o trapézio nada mais é que um retângulo. Tá aqui. Eu vou cortar para vocês. Então, eu vou usar isso aqui. Tá? Eu venho a pastilhinha aqui e coloco aqui. Então, é isso aqui, ó. Isso é um trapézio. Então, eu venho e faço isso aqui, tá? Então, como que é o trapézio? Trapézio nada mais é que isso aqui. Quero uma canetinha. Dá uma canetinha aqui. Então, eu tenho um retângulo. O que eu vou fazer? Vou cortar aqui e aqui. E eu faço esse corte para criar, tá vendo? O encaixe desse jeito que eu vou fazer aqui. Então, venho aqui e coloco. E aí eu faço o meu trabalho, deixando distanciamento entre uma e outra. Aqui. Aí eu corto a metade da pontinha aqui. Só faço um pequeno corte aqui na ponta. E vou criar o meu galho que eu quero. Então, venho, faço isso e corto. Tá? O galho é aqui na frente, na verdade. Aqui.
Então, gente, eu mostrei para vocês como cortar as folhas, como montar o galho, como fazer o mapeamento, que eu acabei não mostrando para vocês. Então, eu já cortei o material. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui, vou fazendo como que eu quero que esse galho, como que vai ficar esse material. Tá vendo aqui como eu fiz? Aqui eu mostro tranquilamente para vocês, ó. Eu fiz todo o mapeamento, eu já sei que esse material vai aqui, e aí eu vou contornando a figura, eu vou valorizar o trabalho desse jeito aqui, ó. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou preencher, vou fazer todos esses detalhes na minha bandeja e depois eu volto para mostrar como fazer o preenchimento dela todinha, tá ok? Muito obrigada.